E como diz o ditado, ser mãe é padecer no paraíso. Será? Fica aqui comigo hoje que a gente vai falar sobre esse assunto. A gente precisa padecer? Nossa vida é um paraíso? Como é que a gente lida com tudo isso? Quem inventou esse ditado? Já dizem que é um ditado popular, então vamos respeitar, vamos aceitar e vamos seguir em frente, pensando um pouquinho com carinho sobre esse assunto. Não esquece, curte o vídeo, assina o canal e clica no sininho que você vai ser avisado de todos os vídeos que forem lançados. Eu andei parando para analisar um pouquinho a minha vida, a minha escolha profissional e começo a pensar que o universo conspirou para que eu fizesse esse curso, para que eu fosse psicóloga, já pensando, já antecipando a minha vida para quando eu fosse mãe. Mãe de adolescente e de uma menina adolescente. Então, assim, tudo o que vem junto com esse pacotinho maravilhoso, incrível, cheio de possibilidades, que é um adolescente. Eu gosto muito dessa fase, gosto muito dessa transição e de todo o potencial que o adolescente tem em geral. Mas tem algumas características muito peculiares, algumas coisas fofas, algumas coisas de enlouquecer, que realmente eu falo, cara, isso existiu na minha vida para me preparar. Com certeza foi isso que aconteceu. E aí que eu começo a pensar nessa questão da menina, né? Então, assim, eu tenho a minha questão de TPM, ela tem a questão de TPM dela, e a gente vive nesse momento, às vezes a gente tá num ciclo menstrual ao mesmo tempo. Então, imagina a bomba relógio prestes a explodir, que é uma relação de mãe e filha, nesses momentos em que os hormônios estão super alterados e que tá todo mundo muito sensível, muito nervoso, muito qualquer coisa, a bomba explode. Coitados dos homens que têm que lidar com a gente nesse período. Mas é muito gostoso. Tem a questão da cumplicidade, tem a questão da amizade mesmo que pode existir entre mãe e filha. E aí eu já entro num outro tópico que é muito legal, que é, realmente é possível ser a melhor amiga da filha? É saudável? É viável? A meu ver, não dá pra gente ser a melhor amiga da filha, porque eu acho que a melhor amiga da nossa filha vai ser alguém que tem a idade dela. Vai ser alguém que pensa nas mesmas coisas, está vivendo o mesmo momento que ela. Isso, essa questão de relação, de cumplicidade, de uma pessoa que você pode contar tudo, eu acho que acontece com uma amiga de uma idade muito parecida com a sua, em geral. Mas nada impede que a gente demonstre que a nossa relação seja aberta a ponto de que a nossa filha, que eu vou falar bastante aqui no caso de uma filha, porque eu só tenho uma filha, que a minha filha saiba que ela pode chegar para mim e falar tudo o que ela achar que é necessário. Que eu sou a pessoa mais confiável na vida dela, além, claro, do pai dela, né, das pessoas da família. E que ela pode realmente dizer tudo o que ela precisar, nos momentos que ela precisar, eu sou o porto seguro dela. Então essa relação de amizade eu acho muito saudável, mas não dá pra gente viver, por exemplo, essa vibe dos adolescentes, tentar curtir as mesmas coisas que eles curtem, porque às vezes parece até uma coisa meio forçada, e nas mesmas baladas não vai dar pra gente seguir esse ritmo e não combina muito. Mas você ser uma referência de segurança, de estrutura, de porto seguro, eu acho bastante importante. Outra coisa que pega bastante aqui em casa por ter uma menina com todos os hormônios e na adolescência é a questão do drama. Tudo é elevado a um exponencial enorme. Tudo é muito dramático. Ela quer uma coisa e não dá para comprar naquele momento, vai acabar, não vai ter, não vai ser feliz sem aquilo. Claro que a gente vai negociando, porque nem tudo ela pode ter. Ela já não podia ter tudo quando criança, não vai ter tudo quando adulto, então ela não pode ter tudo agora, enquanto adolescente, né? E aí você fica ainda tentando negociar algumas coisas que você vai dar para ela, tipo, você tem que ser mais organizada, arruma mais o seu quarto, e aí a preguiça. É uma preguiça que eu não sei, além do sono, que tem a ver mesmo com essa questão do crescimento, que faz parte desse momento da vida da pessoa, tem a preguiça que toma conta, que é uma briga constante. Filho, a gente não pode cansar de repetir, a gente sabe que é isso. Tem hora que a gente pensa, eu não vou aguentar, e aí eu até avisei pra ela, tem um código, eu chego pra ela e falo, quando eu estiver no meu limite, antes de dar um grito com você, eu vou te avisar que você já tá quase ultrapassando a barreira. E se ultrapassar essa barreira, você vai ficar lá chocada porque a mamãe vai estar que nem uma alucinada gritando com você. Então eu já aviso,
ó, filha, tá chegando naquele momento, então é melhor você parar. Porque tudo é muito intenso, realmente, umas discussões, assim, e às vezes vem respostas, então a gente tem que estar sempre educando, sempre controlando isso tudo que tem dentro de um adolescente prestes a sair, de vontade de dizer o que acha, de explicar para o mundo e que o mundo entenda e faça o que eles querem. Né? Então surgiram discussões a respeito dos digitais influencer, a respeito da natureza, a respeito da terra, da preservação, a respeito de um monte de coisa que eu acho maravilhoso. Mas é bastante intenso, a gente tem que pedir para se acalmar, até porque a gente fala, como é que você vai fazer um debate na escola? Né? Então você precisa estar um pouquinho mais preparada para lidar com ideias contrárias ou para explicar o que você acha, para ver, olha, a pessoa até muda de ideia, né? Isso é interessante da gente trabalhar até no adolescente, né? Ensiná-los a discutir, não brigar, discutir os assuntos que eles gostam e dos quais eles têm vontade de falar. Fora isso, tem a teimosia. Cara, é inacreditável como é teimosa. Às vezes a gente ensina isso, aí eu começo a analisar. A gente passou por isso também. A gente acha que os mais velhos não sabem o que estão falando, que a gente sabe o melhor caminho para seguir nas menores coisas. Então, quantas vezes eu falo, filha, faz de tal jeito, ela não. Aí ela faz, aí depois de uma hora, ai mãe, eu acho que eu vou fazer daquele jeito que você falou, porque eu acho que vai funcionar. Eu falo, ah, tá. Dá vontade de falar como os pais falavam, tá vendo, eu te falei, era pra facilitar, mas assim, deixa dar a volta, bater a cabeça, às vezes vai pelo caminho mais longo hoje, mas vai aprender e aí vai ser mais fácil depois, né? Então acho que tudo isso faz parte do crescimento, da educação, né? Do desenvolvimento da pessoa. E apesar de todo esse conflito, toda essa dinâmica diferente, como eu já falei em outro vídeo, que a gente vive épocas diferentes, eles nasceram em um mundo novo. Então, é um mundo com mais crise ecológica, por exemplo, então nós temos uma outra visão, uma visão diferente, e eu acredito realmente que a gente tem que aprender com eles, com os adolescentes de uma maneira geral, porque eles têm muito conhecimento imediato, muito mais do que a gente tinha e às vezes mais do que a gente tem hoje em dia. Eles estão realmente ligados ao que está acontecendo no planeta no momento, eles são muito ligados ao que as pessoas sentem, ao que está acontecendo na vida das pessoas, eles têm muito mais empatia do que nós já tivemos. Eles são pessoas já mais preocupadas do que a gente. Então, na nossa época, era curtir a vida, era uma coisa do nosso grupinho e dane-se o mundo. E eu não vejo isso nos adolescentes de agora, eu vejo uma preocupação com o mundo e eu acho isso excelente. Tudo isso junto, esse caldeirão de emoções, de sentimentos, nossos e deles, valem muito a pena. Eu falo que eu acho que a psicologia me preparou para esse momento, para esse turbilhão todo, para essa quase loucura que é a vida de mãe de uma adolescente, mas no sentido de que foi muito bom. Ainda bem que eu tive esse amparo. E para as pessoas que não tiveram a possibilidade, a graça, até eu digo, de seguir, de fazer um curso de psicologia ou de ter isso em alguma faculdade que você fez, pelo menos, por exemplo, tente uma terapia, né? Vá falar com algum profissional da área de saúde mental, porque realmente eu acredito que precisa. É muito conflituoso ser mãe, a gente já carrega uma culpa, não sei. Né, essa coisa do ser mãe e padecer no paraíso acaba prejudicando muito a gente, porque padecer, né, a gente já entende que é sofrer algo moral ou físico, e no paraíso significa o quê? Que a nossa vida é um paraíso, que a gente tem que padecer quieta, calada, aceitar tudo o que vem, porque é maravilhoso a maternidade, é a coisa mais importante, mais incrível que uma mulher pode fazer em sua vida, é ser mãe. A gente sabe que não é bem assim. Tem pessoas que optaram por não serem mães e que têm uma vida maravilhosa e realizada. Tem outras que optaram por ser mães e que realmente na maternidade encontraram um sentido para a sua vida. E outras ainda que são mães, mas que têm a parte profissional, têm a parte de realização pessoal muito bem estruturada e trabalhada e que entendem que são situações e setores, fases diferentes de uma mesma vida e pertencem à mesma pessoa. Claro que a gente, cada uma com uma intensidade dependendo do momento que a pessoa está vivendo. Então, ser mãe é maravilhoso, mas não precisa padecer no paraíso, né? A gente pode ter o pé no chão, a gente pode, por exemplo, não esperar demais dos nossos filhos para depois não sofrer, não criar os nossos filhos achando que eles vão nos dar o retorno que a gente imaginou.
Então não tem que ter muita expectativa. A gente ser mãe, ser pai, é uma doação. Você doa, você não está investindo em alguém que vai te dar um retorno necessariamente. Porque a pessoa pode viver a vida dela, né? E vai depender de como ela é criada, do vínculo que ela tem com a família, essa coisa de estar perto, de estar longe, de estar amparando o tempo todo. Isso é algo que a gente vai construindo na nossa relação com essas crianças, né? Com essas pessoas que estão na nossa vida. Tem inclusive um teórico chamado Donald Winnicott. Ele era pediatra e psicanalista e dentro da teoria que ele criou, ele disse, tem um termo que ele usou que se chama mãe suficientemente boa. Que é aquela mãe que consegue dar o suficiente para a criança, né, em sentido de amor, de atenção, de acalento, mas que ela tem uma vida além disso e que ela consegue lidar com essas duas situações. Ela é uma mãe suficientemente boa. E a gente tem que lutar para isso. A gente não tem que ser uma mãe que está lá o tempo todo, uma mãe que fica protegendo o nosso filho o tempo todo para tentar colocá-lo numa redoma, porque isso chega a ser quase doentio. Não, a gente precisa pensar na gente, pensar nos nossos filhos, no desenvolvimento deles e no nosso. E precisa ser o suficiente, né? Então a gente precisa parar de pensar que a gente vai suprir tudo, que a gente vai evitar que essa criança sofra. É lógico que a gente não quer nunca que os nossos filhos sofram, mas a gente precisa se colocar um pouquinho à distância e deixar a pessoa levar a vida dela, principalmente nesse momento de adolescência e descoberta, né? Eu acredito que isso vai deixar a gente bem mais tranquila e capaz de viver a nossa vida e de ser feliz vendo a outra pessoa, as outras pessoas que a gente tanto ama, serem felizes também. Então, gente, eu espero que tenha servido só para mostrar um pouquinho para vocês que todo mundo passa por essas questões, que a gente precisa muitas vezes de ajuda, suporte, para lidar com tudo isso. É muita coisa acontecendo, tem a nossa vida própria, as nossas questões exteriores, e a gente tem que estar aqui para guiar essas pessoinhas aí, para que elas cresçam muito e sejam muito bem-sucedidas na vida. Não necessariamente estou falando com relação à grana, a uma posição de comando, não é isso, mas que elas sejam bem-sucedidas no que elas decidirem fazer. Né? E a gente lá, como Porto Seguro, vendo tudo acontecer e sendo muito gratos a Deus por termos essa oportunidade de receber essas pessoas e poder guiá-las. Então, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.